Shalom, shalom, shalom. Três shalom para a paz completa e perfeita. Um abraço, a paz para todos os seminaristas que nos acompanham no nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui estamos com as aulas de teologia nível básico. Estamos tratando do livro número 2 do curso de teologia do CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos aqui desde 92 estudando a Bíblia Sagrada, sempre procurando nos inteirar e sempre procurando as diretrizes espirituais para a nossa vida. Estamos na aula de Hamartiologia. Essa agora é a quinta aula. Na aula passada nós falamos sobre a natureza do pecado. Já tínhamos falado sobre a introdução do que queríamos estudar nessa matéria. Depois mostramos os vocábulos usados no hebraico e no grego para pecado, no Velho Testamento e no Novo, né? Depois fizemos a leitura sem comentário das listas de pecados anunciadas por Paulo nas suas epístolas e por João, o discípulo amado, filho de Zebedeu. E na aula passada falamos da natureza do pecado, né? Qual é o esqueleto, a estrutura do pecado. Na aula de hoje falaremos sobre a fonte do pecado. Lembrando que estamos seguindo o nosso livro-texto, que é a apostila de Hamartiologia, né? Que ela é extraída do livro de Teologia Sistemática de Millard Erickson. Então, como fonte do pecado, quer dizer, aonde brota o pecado, né? Como se fosse fonte da água, né? A mina. Então, vamos analisar as seguintes coisas. Primeira coisa é que Frederico Tenon, um teólogo, sustentou que a fonte do pecado é a nossa natureza animal. O pecado é simplesmente a persistência dos instintos e dos padrões normais. Outro teólogo, Reinhold Niebuhr, diz que a fonte do pecado é a ansiedade causada pela finitude humana. O homem não é infinito, né? Não tem eternidade, ele morre. A tentativa de vencer por esforço próprio a tensão entre nossas limitações e as nossas aspirações, o que queremos e o que podemos fazer. Outro teólogo famoso, que é o Paulo Tillich, relacionou o pecado com a alienação existencial do fundamento de todo ser, de outro ser e de si mesmo, a condição que parece virtualmente a decorrência natural do fato de ser criatura. Já a teologia da libertação, que é aquela do Leonardo Boff, né, aqui no Brasil, o representante dela, eles acham que a fonte do pecado é a luta de classe, né? Do livro de Karl Marx, né? O Capital lá. Então, a solução é eliminar a opressão e as desigualdades de posses de poder. Já Harrison Sackett Eliot vê a competitividade individualista como a fonte do pecado. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? A perspectiva bíblica sobre isso. Da perspectiva evangélica, o problema está no fato de que os homens são pecadores por natureza e vivem num mundo em que as forças poderosas os induzem a pecar. Então, é importante observar em primeiro lugar que o pecado não é causado por Deus. Tiago descarta isso prontamente, né? Tiago 1:3 diz: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a cobiça atrai e seduz, e depois então concebe e dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera mal. O salário do pecado é a morte. Então aí o evangelho de Tiago, vocês lembram muito bem que esse Tiago não é o Tiago, irmão de João, ele foi morto logo nos dias de Herodes Agripa, né? E esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Aqueles 4 irmãos de Jesus nomeados, né? Tem 2 que escreveram livros, Judas e Tiago. Então, esses desejos é que nos levam, então, à fonte do pecado, né? É o impulso, o desejo. Então, falando de desejo, nós temos o desejo, os principais desejos. Quais seriam os principais desejos, então? Então, esses principais desejos seriam o desejo de obter as coisas, né? Aliás, o desejo de desfrutar das coisas. Deus plantou certas necessidades em cada um de nós. A satisfação dessas necessidades não só é essencial, como também pode dar prazer, né? Por exemplo, a necessidade de comida e bebida, né? Você precisa de comer e beber para viver, e dá prazer. Mas se você extrapolar dentro da comida e bebida, você tem a glutonaria, que é pecado. Comer além do devido é pecado. E depois também temos o desejo, que é o desejo da procriação, o desejo sexual. Mas se extraviar fora disso aí, se você estiver ocorrendo esses prazeres fora do casamento, nós teremos prostituição. Se estiver acontecendo dentro do casamento com outra pessoa que não seu par, adultério. O segundo desejo, o desejo de obter as coisas. Primeiro, tem o desejo de satisfazer as nossas necessidades
humana. Segundo, obter as coisas, posse, desejo de ter. E aí gera pecado de cobiça, né? De orgulho, você querer o que o outro tem. Então é a concupiscência dos olhos, né? A primeira é a concupiscência da carne, querer para satisfazer a sua carne, sarx no grego. O segundo, o desejo de obter coisa é a dos olhos. Você vê o tal do mal olhado, né? Você vê o vizinho com a Hilux e quer possuir aquilo, né? Mas não tem condição. E o terceiro, o desejo de fazer as coisas. Então, o desejo de satisfazer o seu ego, o desejo de obter as coisas, o desejo de fazer as coisas. Então, é positivo o desejo de fazer as coisas. Precisamos de fazer. Trabalho é uma bênção de Deus, né? Deus colocou o homem, não colocou ele à toa no Éden. Ele tinha a função de lavrar a terra, né? Então, quando, porém, essa ânsia transpõe as devidas limitações, sendo perseguida à custa dos outros, nós temos a soberba da vida. É isso. Então, a incapacidade de aceitar esses desejos conforme foram constituídos por Deus e, portanto, de submetê-los ao controle divino é pecado. Então, quando os desejos extrapolam, nós temos pecado. Veja a tentação de Jesus, o diabo começou com isso, né? Começou com pão. Aí, se é Deus, manda transformar essas pedras em pão, né? E depois apareceu o poder do mundo inteiro, depois para mostrar que ele era filho de Deus. Então, está bem claro isso aí, né? Muitas vezes a tentação envolve indução externa. Ninguém é tentado por Deus. É tentado por suas próprias concupiscências, né? Tanto da carne como dos olhos, soberba da vida. Então, o pecado é a escolha da pessoa que o comete. É uma escolha, é uma decisão individual. Por isso temos o livre-arbítrio colocado por Deus lá no Éden. Todas as árvores comerás, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. No dia que dela comeres, certamente morrerás. E realmente aconteceu isso, né? Morreu mesmo, tanto morreu por um lado do espiritual, que a alma passou a comandar o corpo e o espírito ficou sobrando, como morreu no dia também. Porque no dia, falava do dia celestial, um dia sem 1000 anos, um dia como 1000 anos como um dia. No momento que então que ele pecou, ele morreu, ele não viveu 1000 dias, 1000 anos, viveu 930 anos apenas. Então, além do desejo da tentação natural, deve ter a ocasião, diz que a ocasião faz o ladrão, não é isso? Então, Gálatas 5 fala sobre isso, sobre as obras da carne, né? A tendência da carne, a vida egocêntrica, a inclinação, a tendência, a predisposição que o ser humano tem para pecar. Então, essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos, então, sobre as fontes do pecado, tanto pelos teólogos, como pelas fontes bíblicas, conforme enumerado na sacrossanta palavra de Jesus, de Deus. Fica na paz, tchau, tchau.